Uma dúvida muito comum das pessoas é se o TDAH pode ser melhorado, superado, somente desenvolvendo habilidades, mudando comportamentos, ou será que realmente seria necessário a gente usar medicação? Será que medicação é algo que toda pessoa com TDAH precisa usar para melhorar de vida? Bom, aqui a gente vai ter um vídeo do Russell Barkley, que é um dos principais autores de TDAH a nível mundial, e ele vai falar exatamente sobre esse tema. Ele vai trazer estudos científicos, vai falar com a gente sobre isso, e eu vou aqui ir comentando esse vídeo para a gente conseguir entender juntos qual que é a melhor alternativa quando a gente pensa em tratamento para TDAH. Vamos assistir juntos esse vídeo então. Eu botei o áudio traduzido para português para que a maioria das pessoas consiga entender aqui e a gente consiga assistir o vídeo juntos. Vamos lá então? A todos, aqui é Russ Barkley novamente com outro comentário sobre TDAH. Hoje, quero falar sobre uma questão que foi levantada em artigos recentes, não apenas na revista The New York Times, que critiquei veementemente em 4 vídeos anteriores, mas no outono passado na The Economist e, mais recentemente, em um podcast do The New York Times, do mesmo autor que escreveu o artigo ofensivo no início deste ano sobre TDAH. E a ideia que continua surgindo nesses e em outros artigos, principalmente por críticos sociais ingênuos, é que pílulas versus habilidades. Qual que é a discussão entre pílulas, ou seja, medicações, e desenvolver habilidades? O que funciona no tratamento do TDAH? Dar comprimido TDAH não faz realmente nada por eles. Não os ensina a lidar com o transtorno. É basicamente um curativo que colocamos sobre o problema em vez das habilidades. No caso, ele está dizendo que há muitos críticos que fazem reportagens em jornais, né, e jornais muito famosos, dizendo que a medicação é somente como se fosse tapar o sol com a peneira, né? A medicação não deveria estar sendo tomada porque está impedindo a pessoa de viver a vida de forma natural e despertar o potencial dela. Então ele está aqui trazendo um relato de o que as pessoas normalmente, muitas vezes, fazem em críticas de reportagem. E aqui ele vai falar. Esse conhecimento, que deveríamos ensinar a esses indivíduos a seguir para compensar e superar seu transtorno e seguir em frente, e levar uma vida mais feliz e plena, muitas vezes sem o TDAH, é a implicação aqui. Então, de alguma forma, isso enfatiza que a educação sobre habilidades é melhor do que usar medicamentos para controlar o TDAH. Portanto, essa é uma falsa dicotomia e quero examiná-la um pouco mais detalhadamente e mostrar a vocês os motivos pelos quais as pessoas que dizem isso ignoram a natureza do TDAH e as pesquisas sobre seu tratamento. Então, vamos analisar algumas questões aqui para esclarecer esse problema. Primeiro, o que há de errado com essa ideia? Ela implica que essas abordagens de tratamento são mutuamente exclusivas. Que façamos uma ou outra. Damos comprimidos e não fazemos mais nada que não seja verdade, ou ensinamos habilidades e, se o fizermos, não precisamos dos comprimidos. Então, antes de mais nada, é apenas uma ideia estúpida. Fazemos as duas coisas. Sempre aconselhamos o indivíduo e as famílias sobre o transtorno, sua natureza e outras informações sobre as possíveis causas e as abordagens de tratamento. E incentivamos uma combinação de diferentes programas de tratamento para fazer parte do pacote. E sim, os comprimidos geralmente são, para a maioria dos indivíduos, um componente importante, às vezes o principal componente dessa abordagem de tratamento. Então, você sabe, alguém que fala sobre comprimidos versus habilidades como se fossem coisas distintas uma da outra e não devessem ser combinadas para mim não sabe do que está falando quando se trata de controlar o TDAH adequadamente. O que ele está falando aqui é para começar, tu ficar discutindo se o certo é desenvolver habilidades ou é tomar medicação, uma pessoa que está discutindo isso por si só já está partindo de um pressuposto errado. Então, não é uma pessoa que deveria ser realmente levada a sério. E não porque as pessoas não podem falar o que pensam, mas porque elas falam sobre uma coisa muito séria que impacta a saúde mental e a vida de pessoas que passam pela experiência de ter um diagnóstico e de sofrer com o transtorno, como o TDAH. Então, é importante que quando tu fale sobre um transtorno, tu leve em consideração
fontes sérias para poder afirmar aquilo que tu diz, né? Porque é algo sério e as pessoas sofrem com isso. Então, se uma pessoa já começa a discutir se é uma coisa ou outra, já começa a ter um pé atrás em relação a isso. Mas vamos ver o que o Russell Barkley vai continuar dizendo. O segundo problema é que isso insinua que um treinamento e habilidades são superiores aos outros. Apenas dar um comprimido e encobrir o problema, e isso resolve as coisas por enquanto. Como se fosse apenas um curativo de curto prazo, como eu disse, para encobrir ou lidar com o problema, não é. Certo? Primeiro, sabemos que em todas as comparações diretas que comparam qualquer intervenção psicológica para TDAH com os medicamentos comuns usados para TDAH, os medicamentos são 2 a 3 vezes melhores em termos de eficácia. Eles ajudam mais pessoas, pelo menos o dobro de pessoas em termos de recuperação ou, mais provavelmente, de melhora. Também obtemos 2 a 3 vezes o grau de melhora com a medicação do que com qualquer programa de treinamento comportamental, cognitivo ou outro educacional ou de habilidades. Portanto, a ideia de que, de alguma forma, as habilidades devem ser melhores do que os comprimidos, oh meu Deus, certo, é desequilibrada. Os comprimidos vencem sempre. Então, você sabe, temos que, eu acho, deixar essas pessoas que estão discutindo esse ponto saberem que você está errado, certo? As habilidades são úteis. Sim, queremos ajudar o indivíduo com TDAH e aprender como lidar e compensar seu transtorno. Claro que queremos. É disso que se trata o coaching para adultos com TDAH. É disso que se trata a terapia cognitiva. É disso que se trata a meditação da atenção plena. É sobre as acomodações educacionais. Mas em nenhum caso elas são iguais ou superiores à medicação. E eu sou um psicólogo dizendo isso a vocês. Desculpa parar aqui, gente, mas isso é muito importante, sabe? É um psicólogo falando isso, ou seja, eu vi um vídeo esses dias do próprio Russell Barkley, ele mostrando o vídeo de uma nutricionista que falava sobre um tratamento, explicava que o TDAH ele era uma doença metabólica, né? E que a solução para melhorar o TDAH era então prestar atenção na alimentação, mudar a forma como a pessoa se alimenta, né? Então, a nutricionista, utilizando uma teoria de que o TDAH ele vem, tu piora os sintomas que aparecem de TDAH por causa da tua alimentação. Aí ela vai lá e te dá a solução. Qual que é a solução? Ela vende o serviço dela para melhorar a tua alimentação. Né? Então aqui o Russell Barkley ele é um psicólogo. Ele não tem o que ganhar falando que não é que ele não tenha nada o que ganhar, né? Mas ele não vai ter um serviço diretamente ali que ele vai se beneficiar por te dizer que a medicação ela traz um benefício na grande maioria dos casos muito maior do que outros tipos de tratamento, como a própria terapia cognitivo-comportamental, que é o serviço de psicoterapia que ele poderia oferecer para as pessoas. Mas não. Ele não está ali para enviesar aquilo que ele vai falar, ele se baseia em evidências científicas, né? Mas vamos continuar assistindo aqui o que ele tem para dizer. Então precisamos ter em mente que habilidades não são melhores do que pílulas. É o contrário. Outro problema com esse raciocínio sobre habilidades é que isso implica que as pessoas com TDAH são estúpidas, que são ignorantes, que não têm as habilidades e o conhecimento que seus colegas têm, e é por isso que estão se comportando dessa maneira. Tem problemas de gestão de tempo, organização, memória de trabalho, regulação emocional e habilidades sociais. É por isso. Tudo tem a ver com o fato de que elas simplesmente não aprenderam naturalmente como as outras pessoas aprendem como se comportar nessas situações, como lidar com essas dificuldades. E, portanto, é nosso trabalho ensiná-las essas coisas para superar sua ignorância e estupidez. E então elas continuarão e incorporarão o conhecimento que passamos a elas em sua vida diária. Essa ideia é simplesmente ridícula para qualquer pessoa que tenha trabalhado com pessoas com TDAH e para qualquer pessoa com TDAH. Estão entendendo o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que tu desenvolver novas habilidades para lidar com o TDAH é como se estivesse chamando uma pessoa que tem TDAH de burra, como se ela já não soubesse habilidades para poder lidar com procrastinação, poder organizar melhor a vida dela. Ao longo da nossa vida, gente, a gente é ensinado a organizar, a poder
planejar a nossa vida, mas o ponto não é não saber habilidades, logo precisar desenvolver novas habilidades. O ponto é como que eu faço as habilidades que eu já sei funcionarem na minha vida. Então, eu falar para uma pessoa que ela precisa desenvolver novas habilidades é como se eu estivesse falando que ela é uma pessoa burra, porque ela sabe as habilidades. O ponto é, por ela ter TDAH, ela tem dificuldade de fazer as habilidades na prática funcionarem. E é isso que ele vai falar aqui. Pessoas com TDAH sabem o que outras pessoas em seu grupo de pares sabem, a menos que tenham passado por uma exposição ou experiência educacional. Elas vêm de um lar pobre, de uma família pobre, talvez de um orfanato romeno ou algo assim, e simplesmente não foram expostas às informações sobre como transmitir esse conhecimento e conjunto de habilidades. Mas o indivíduo médio com TDAH cresceu onde todos os outros cresceram com TDAH, com filmes e televisão e agora a internet, streaming e todas as outras fontes pelas quais adquirimos informações sobre nosso ambiente e como agir, além do que aprendemos na escola. Portanto, pessoas com TDAH não são ignorantes. Elas sabem o que outras pessoas geralmente sabem. Isso não significa que não podemos voltar e focar mais em algumas das habilidades para enfatizá-las e dar a elas maneiras de incorporá-las em sua vida diária, como treinamento para TDAH. Mas essa não é a fonte do problema delas. Não é diferente de voltar a aprender como escrever melhor, como falar melhor em público, como ler melhor, certo? Todos nós temos essas habilidades, mas isso não significa que não podemos melhorá-las até certo ponto com um pouco de reciclagem. Não defendo a não realização do treinamento. Estou dizendo para torná-lo uma pequena parte do programa de tratamento, em vez de ser o ponto focal do programa de tratamento. Então, novamente, pessoas com TDAH geralmente sabem o que outras pessoas sabem e, portanto, ensinar habilidades a elas não funcionará porque o conhecimento já está lá. Mas, de alguma forma, insinuar que, por meio de sua genealogia, você resolverá o problema dessa pessoa. Ela nunca mais precisará de você. Ela simplesmente seguirá seu caminho alegremente e incorporará toda a sua sabedoria em suas vidas é simplesmente estúpido. E aí a gente vê quantas pessoas na internet dando soluções para lidar com TDAH, né? O problema no seu tratamento do TDAH é que você não sabe essa habilidade específica que eu vou te ensinar. E aí ela vai lá e te oferece um produto, te vende um produto, né? Então, como se tu já não soubesse habilidades, ela vai te ensinar uma habilidade nova. E a verdade, né, gente, é que assim como o Russell Barkley está falando, não é que a gente não possa desenvolver habilidades e reciclar, ou seja, relembrar habilidades, reforçar habilidades que a gente até já sabia, mas a gente precisa aprender um pouco melhor. Mas o grande foco do tratamento não pode ser esse. Esse foco de desenvolver habilidades precisa estar incluído no tratamento. Mas muitas pessoas hoje a gente vê na internet defendendo a ideia como se tu só precisasse aprender novas habilidades e isso vai fazer com que tu passe a lidar com o TDAH e isso mude a tua vida e tu não tenha mais problemas com o TDAH. Quando na verdade isso precisa ser parte do tratamento. Tu desenvolver as habilidades, mas isso não é o mais essencial. E o problema é que quando a gente fala que isso é o mais essencial e defende isso, a gente faz com que as pessoas se sintam mal, porque elas ficam pensando, poxa, eu já tô tentando desenvolver as habilidades, já tô fazendo isso, por que que não funciona? E elas ficam constantemente buscando novas habilidades. O que eu mais vejo, uma das coisas que eu mais vejo dentro da clínica atendendo os pacientes, são pacientes que não param de tentar testar novas habilidades. E o que eu trabalho com eles é, ok, aprender as habilidades novas pode ser bom, pode nos ajudar, mas o mais importante é tentar entender como que eu consigo na minha vida fazer funcionar habilidades que eu provavelmente já tenho e que eu posso reforçar. Mas como que eu posso fazer elas funcionarem na minha vida? Como é que eu posso adaptar elas ao meu ambiente? Agora, entendendo que eu tenho TDAH, como que eu vou fazer habilidades que as pessoas até falam por aí, né, em livros de autoajuda, não quer dizer que habilidades ensinadas por pessoas que não têm TDAH não possam funcionar na tua vida. O ponto é como é que tu faz essas habilidades funcionarem dentro da tua vida que tem TDAH, né? O segredo é fazer adaptações, é entender como que tu adapta as habilidades à tua vida, entendendo que tu tens TDAH. Bom, vamos continuar assistindo o Russell Barkley aqui?
simplesmente estúpido. Voltei um pouquinho pra gente Então, assistir bem. esse é outro problema com essa abordagem de pensar sobre o tratamento do TDAH. E, da minha perspectiva, como você sabe, isso também reflete uma ingenuidade impressionante sobre a própria natureza do TDAH. O motivo pelo qual estou rindo é que falo sobre essa distinção há mais de 20 anos quando se trata do TDAH. E vou recapitular, já falei sobre isso há mais ou menos um ano em um vídeo anterior. O TDAH não é um transtorno do conhecimento. É um transtorno de desempenho. Então, quero que você pense no seu cérebro de forma bem simplista, como um cérebro de duas partes. Prestem atenção aqui. Ele vai trazer aqui uma analogia, uma explicação sobre o TDAH excepcional. Prestem atenção aqui, certo? Voltem atenção ao vídeo. Há a parte posterior do cérebro, onde adquirimos informações e as armazenamos. Certo, esse é o cérebro do conhecimento. Há a parte frontal do cérebro, que é um cérebro motor. É um cérebro de desempenho, ele foi projetado para a ação, certo? E é essa parte frontal do cérebro que vai ativar essa parte posterior do cérebro para evocar o conhecimento de nossa experiência anterior e usá-lo para governar o comportamento contínuo direcionado ao futuro. Ele usará o conhecimento para ter um desempenho mais eficaz. A parte frontal do cérebro é, principalmente, um cérebro de desempenho. A parte posterior é o cérebro do conhecimento. Eles precisam trabalhar juntos para que possamos buscar nosso futuro e bem-estar a longo prazo. E o TDAH divide esse cérebro. E eu sei que isso é simplista, na verdade, não separa o cérebro. Mas, em essência, isso realmente acontece porque o conhecimento que é ativado não se manifesta para orientar o comportamento. Pode nem ser ativado. A falta de percepção retrospectiva antes que as pessoas com TDAH se envolvam em ações. Mas mesmo que demonstrem alguma percepção retrospectiva, não há garantia de que relembrar o passado relevante influenciará o comportamento atual. Certo? Portanto, esse conhecimento não se transfere para a ação. Não é um problema de saber o que fazer, é um problema de fazer o que você sabe, e é basicamente disso que se trata o TDAH. E essa distinção entre pílulas e habilidades ignora completamente esse princípio fundamental sobre a natureza do TDAH. E irei para o túmulo enfatizando esse ponto. Pare de tratar as pessoas com TDAH como se fossem estúpidas. Elas não são. Elas são tão bem informadas quanto o resto de nós. Mas ajude-as a mostrar o que sabem. E, nesse caso, é exatamente isso que as pílulas... Vocês entenderam o que ele disse aqui? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que é muito importante a gente entender esse desenho. Então ele está falando que as pessoas com TDAH, elas não têm problema na parte do cérebro do knowledge, que é o conhecimento. Então as pessoas com TDAH, elas não têm um problema de saber as informações, de entender as informações e de adquirir o conhecimento. Então elas sabem as habilidades, elas sabem, elas conseguem aprender as coisas. O problema que elas têm é na parte da frente do cérebro, no córtex pré-frontal, que é a parte da performance, a parte de colocar em prática aquilo que eu sei. Então, o TDAH, ele tem esse grande problema de déficit de regular aquilo que já está internalizado dentro de ti. Então, se eu tenho uma informação, se eu sei como me organizar, isso não quer dizer que eu vou conseguir me organizar. Só que o grande problema é que quando eu digo que uma pessoa ela só tem que aprender novas habilidades, é como se eu estivesse falando para ela que ela tem a ignorância, ela não sabe como se organizar. E a grande maioria das pessoas, elas sabem como se organizar. O problema que elas têm que entender é que o TDAH, ele prejudica aquela área, aquela parte da frente ali, que é eu conseguir colocar em prática aquilo que eu sei. Por isso que é tão importante a gente entender que a medicação, ela na maioria dos casos vai ser o principal fator do tratamento. Porque é como se o TDAH, ele cortasse ali, ele impedisse que eu consiga colocar em prática aquilo que eu sei. É como se o TDAH estivesse cortando ali aquela conexão, né? Não é exatamente dessa forma, mas para a gente entender é muito bom assim. Se corta essa conexão, então eu não vou estar conseguindo colocar em prática aquilo que eu sei, porque eu não vou estar conseguindo regular internamente aquilo que eu sei para manter o foco na prática e conseguir realizar as coisas que são importantes para mim, colocar em prática alguma habilidade que é importante para mim.
Por isso que quando eu tomo, como o TDAH ele é um transtorno do funcionamento do cérebro, quando eu tomo a medicação, ela consegue agir ali naquela área cerebral que o TDAH está prejudicando para buscar regular melhor essa conexão, para que eu consiga agora praticar aquilo que eu sei. Entenderam, gente? Então, assim, eu acho esse desenho excelente para a gente entender por que, que o TDAH, como o TDAH funciona e como que a gente precisa enxergar ele para conseguir tratar ele da forma correta. Vamos continuar assistindo o Rush Bar, que tá quase no final do vídeo. Elas são tão bem informadas quanto o resto de nós, mas ajude-as a mostrar o que sabem. E, nesse caso, é exatamente isso que as pílulas fazem. John Ware mencionou esse ponto há 50 anos em seu livro didático sobre psicofarmacologia para TDAH e no capítulo sobre estimulantes. O que os estimulantes fazem é nos permitir usar o que sabemos. Eles não nos dão conhecimento. Isso é verdade. Não há habilidade em uma pílula. E daí, você não precisa dela. Você precisa da pílula porque a pílula corrige a desconexão entre o conhecimento e o desempenho do cérebro, permitindo que esse conhecimento não apenas seja ativado e se manifeste, mas, o mais importante, guie o comportamento. É a governança do comportamento por nossa experiência, por nosso conhecimento, que é tão problemática para pessoas com TDAH, e é por isso que simplesmente ensinar a elas mais conhecimento e habilidades não resolverá seus problemas. Elas não serão capazes de implementar essas habilidades na vida diária sem você, porque o problema está em usar o que sabem, e dar a elas mais conhecimento não as ajudará a fazer mais. E aqui o ponto não é que as pessoas com TDAH não possam aprender novas habilidades, isso é importante que faça parte do tratamento. Mas esse de longe não é o principal fator do tratamento que vai fazer a diferença para a pessoa com TDAH lidar bem com os sintomas e conseguir regular os sintomas para alcançar, realizar as coisas importantes na vida dela. Que ele vai fazer uma distinção importante agora, inclusive. Finalmente, ela não consegue fazer uma distinção importante entre habilidades, que é o conhecimento de como fazer algo, e acomodações, que é reorganizar o ambiente ao nosso redor para nos tornar menos prejudicados por nossos déficits. Agora, certamente podemos fazer um pouco de treinamento de habilidades para pessoas com TDAH se parecer que elas não conhecem as habilidades ou comportamentos apropriados, mas, como eu disse, isso não é muito comum, a menos que haja uma oportunidade de aprendizado. Mais importante ainda, o que fazemos, o que o coaching faz, o que a TCC faz, o que outras intervenções para TDAH que são... TCC é a terapia cognitivo-comportamental. Ele vai falar agora o que essas intervenções fazem. Baseadas na psicologia fazem é ensinar como reorganizar esse ambiente para reduzir o comprometimento que você experimenta com seus sintomas para que você possa ser mais eficaz em sua vida diária. E essa distinção entre pílulas e habilidades ingênuas não se concentra nessa diferença importante. As acomodações são muito importantes para pessoas com TDAH, não apenas ensiná-las a agir. Então, espero que neste vídeo você tenha aprendido como confrontar pessoas que trazem à tona essa distinção um tanto ridícula, na minha... Gente, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Fazendo um desenho. Ele está querendo dizer que eu aprender novas habilidades pode ser importante? Pode. Mas o mais importante no tratamento do TDAH é eu entender a diferença entre eu aprender habilidades novas e eu conseguir fazer essas habilidades serem adaptativas. Elas conseguirem funcionar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu vou começar a utilizar uma agenda. Tá? Aí eu vou lá, pego uma agenda, aí eu tenho a minha agenda na mão, ou vou usar ela no meu celular. Aí eu vou lá, organizo a minha agenda. No dia seguinte, eu vou lá, uso a minha agenda. Beleza, no segundo dia, terceiro dia, passou uma semana, alguns dias, eu começo a esquecer de usar a agenda. É normal, no início a gente está motivado, isso ajuda a gente a ter foco. Mas eu começo a esquecer de usar a agenda. Isso pode ser um sinal de TDAH, não significa que seja, mas se tu tem TDAH, diagnóstico,
O TDAH vai te impactar em tu conseguir manter esse foco, essa motivação e conseguir regular, em conseguir se manter organizado com essa habilidade, a agenda, certo? Então, o que eu preciso entender? Preciso entender que eu preciso fazer a agenda funcionar para mim. Ela precisa eu preciso me adaptar, eu preciso que ela seja adaptável à minha vida. Como é que eu faço isso? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu me esqueço, se eu começo a esquecer de olhar minha agenda diariamente, o que eu posso fazer? Eu posso ter um sistema que me ajude a lembrar de olhar a agenda. Então eu posso definir lembretes, alarmes, por exemplo, no meu celular, que vai tocar todos os dias, um alarme diário que vai tocar todos os dias às 9 horas da manhã, por exemplo. Aí quando esse alarme tocar, ele vai dizer olhar a agenda. Entende que aqui eu tornei a agenda mais adaptativa à minha vida. Quer dizer que isso vai solucionar? Não, gente. Cada pessoa tem uma necessidade. Uma pessoa com TDAH pode ter menos a necessidade disso, outra pode ter mais. Mas o ponto é eu entender como tornar as habilidades adaptativas para que elas funcionem de fato na minha vida. É isso que o Russell Barkley está falando. Não é sobre aprender novas habilidades, mas é sobre acomodar elas na nossa vida, sobre adaptar elas. Tornar o ambiente mais adaptativo para que eu consiga utilizar as habilidades. Eu deixo coisas externas a mim me lembrarem de eu praticar as habilidades. E aí eu consigo compensar melhor por ter o TDAH e saber que eu tenho aquela dificuldade, e aí eu defino estratégias externas a mim que me ajudem a eu manter as habilidades que eu quero que funcionem para que elas funcionem na minha vida. Certo? Deixa eu voltar no vídeo aqui. Entre habilidades. Oh, como elas são ótimas. Elas insinuam, versus pílulas. Oh, que ideia terrível. Você está apenas encobrindo as coisas. Quando, na verdade, é o contrário. Os comprimidos são melhores do que as habilidades porque a. Você não precisa tanto das habilidades e b. O problema está em fazer o que você sabe, executar o que você sabe, e é isso que os comprimidos permitem que as pessoas com TDAH façam. Muito obrigado. Aqui quem se despede é Russ Barkley. Espero que você tenha achado isso informativo. Se você não é um assinante, pense em se inscrever neste canal. Se você ainda não fez isso, mas conhece alguém que pode se beneficiar com isso, recomende este canal para outras pessoas. Ele não vai durar muito mais. Pessoal, estou envelhecendo e provavelmente só vou continuar com este canal por mais algum tempo. Então... E aqui o Russell Barkley sendo um querido, né? Ele começou falando que ele estava com problema nas costas, ele precisava gravar, ia precisar gravar em pé. E agora finalizando dessa forma. Ele é um cara bem, além de um autor, né? E um estudioso aí, muito respeitado e, enfim, né? Também é uma pessoa muito legal. Enfim, gente, e vocês estão entendendo aqui que muito do que se fala na internet, né? Na verdade, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque a gente pensa, o que funciona? É remédio ou é desenvolver habilidades? O que realmente ajuda o TDAH? Eu tomar uma medicação para melhorar o TDAH ou eu desenvolver novas habilidades, estratégias, mudar comportamentos na vida para melhorar os sintomas do TDAH? E o que esse vídeo nos diz é nem uma coisa e nem outra. É errado eu pensar dessa forma. O principal tratamento não é eu desenvolver novas habilidades, mas desenvolver novas habilidades é importante e eu preciso incluir isso na minha vida, no meu tratamento para o TDAH. Mas de longe, entre eu desenvolver novas habilidades e eu conseguir aplicar as coisas que eu já sei é o mais importante. E para eu conseguir aplicar as coisas que eu já sei, eu preciso que o meu transtorno, o TDAH, esteja melhor regulado. E na maioria dos casos, o que eu vou precisar é utilizar uma medicação. Porque eu vou fazer com que aquela parte do cérebro que está desregulada devido ao TDAH seja melhorada com o uso da medicação, porque o TDAH ele é um transtorno por causa do nosso funcionamento cerebral de uma pessoa que tem TDAH. Então, se eu tomo a medicação, ela ajuda a regular melhor o funcionamento cerebral.
e aí eu consigo passar a regular melhor a minha atenção e o meu foco, e consigo passar a colocar em prática as coisas que eu já sei, porque o problema do TDAH não é não saber o que fazer e não saber como melhorar. Ele sabe, o problema é que ele não consegue colocar em prática. E o tratamento, o segredo do tratamento está aí, em eu conseguir adaptar a minha vida, o meu ambiente, para que eu possa regular melhor as coisas. E a maioria dos casos a gente vai precisar entender a medicação como o principal tratamento. Mas desenvolver habilidades e fazê-las funcionarem na nossa vida é tão importante quanto, e a gente precisa priorizar isso também na nossa vida. E além de medicação e novas habilidades, fazê-las funcionarem, o mais importante é tu entender o TDAH, tomar consciência do teu diagnóstico e poder te responsabilizar pelo teu tratamento, porque sem isso, nem o tratamento tu vai estar realizando. Para quem é novo por aqui, eu sou o Francisco, sou psicólogo da nossa equipe, aqui na nossa clínica da Academia do TDAH, e também quem comunica aqui nos vídeos do nosso canal. E se tu tá com dificuldade no teu tratamento, diagnóstico, a gente tem uma equipe aqui na nossa clínica que pode te ajudar, de profissionais especializados, é só você acessar o link que vai estar na descrição aqui desse vídeo, e eu te vejo no nosso próximo vídeo.